Muito bem, o E Agora Goiás está hoje fazendo uma entrevista muito especial com um dos advogados criminalistas de Goiás, considerado um dos melhores advogados do estado pela sua grande experiência e já fez mais de 370 júris. Dr. Ronaldo Davi Guimarães, especialista no direito criminal, um advogado muito conceituado do nosso estado, que tem prestado um serviço extraordinário para a população goiana. E essa entrevista é a respeito do doutor Fábio André, um advogado que está aí falando a respeito de um negócio particular do Brasil, onde envolve milhares de pessoas, e o doutor Ronaldo Davi nos deu a honra de nos fazer essa entrevista e vai fazer alguma resposta baseada na ética e na lei. Doutor Ronaldo. Boa tarde, pastor Firmino. Obrigado, agradeço ao convite. E eu creio para as pessoas que eu vou falar aqui, eu creio que chegue com maior transparência técnico-jurídico aquilo que eu vou aqui expor. Não vou falar da pessoa em si, viu, pastor? Eu vou falar da parte técnica. Meu colega aqui, nós vamos falar sobre um colega. As declarações emitidas pelo advogado, todo respeito, todas as vendas, ao doutor Fábio André Mauro, OAB do Paraná, eu creio ser do escritório dele, 10.060. O colega disse, eu vou fazer questão de pontuar, pastor, vou ter que ler alguns detalhes, que é muito sério o que o colega disse. Eu até peço com todas as vênias que as pessoas entendam. O colega manifestou, argumentou e disse, ainda postou, reiterou inúmeras vezes a se tratar de uma organização criminosa, formação de quadrilha ou associação criminosa, algo totalmente improcedente no viés técnico-jurídico. Vou explicar. Quem ou quais autoridades, colegas, ouvintes do pastor aqui, Firmino, quais autoridades estatais que são constituídas pelo Estado que podem arguir essas palavras, que podem falar sobre essas matérias? Vou responder aqui, que é uma notícia crime, fala muito em latim, notitia criminis, ou uma representação criminal, que da maneira que o colega fala, vou repetir várias vezes com todas as vênias, não é perfeitamente correto, vamos dizer assim, não é tecnicamente correto. Ele não tem jurisdicionalização para ele pegar procurações de supostas ou pretensas, vamos dizer, supostas vítimas, e ele representar essas pessoas anonimamente. Isso é vedado consoante a lei. Vou pontuar aqui. Então o colega, com todas as vezes, talvez ele até esqueceu de ter maior detalhes, maior pesquisas jurídico, técnico, jurídico, processual, ele disse que ia pegar procurações anônimas. Não pode, vou responder. Outra afirmativa incorreta do colega, ele manifestou que a Márcia Pova falou muitas histórias ou histórias que não procedem. Não, ela falou com segurança jurídica através daquilo que ela buscou epistemicamente, buscou através de provas tarifadas. E não tão somente o livre convencimento motivado ou não motivado de um advogado, de uma pessoa leiga, ou a persuasão racional. Se eu falar bonito aqui, pastor, talvez eu convença as pessoas até a fazer coisa errada. Vou responder já já. Eu creio que os 10, 15 minutos eu consigo fazer tudo. E também o colega disse, para fechar e eu começar a responder, que a doutora Márcia Pova, minha amiga de OAB, de muitos anos de OAB, disse a ela, o colega advogado, o doutor Fábio André, para a doutora juntar os documentos que ela citou, documentos estes ou aqueles que ela diz já ter tido acesso. E eu respondo ao doutor, começo com as respostas. Quem busca, se vai fazer uma ação penal, uma notitia criminis ou uma representação criminal, quem junta a prova é a parte que está acusando, e não a parte que está se defendendo, que é o nosso caso, ou está explicando. Tirar da cabeça de muitas pessoas esse mal entendido. Então, por fim, o colega disse que oficiou também o Banco Central, oficiou a Casa Civil do Brasil, a FEBRABAN, a Receita Federal, e que irão até o Ministério Público Federal fazer algumas representações. Daqui para frente, depois que a Márcia Pova falou, minha colega, o colega começou a ficar um pouco mais técnico, ou talvez teve mais cautela ao falar. Com essas dúvidas, eu disse também a Márcia Pova, e o colega citou, para quem tiver dúvida, procurar o gestor. Mas eu vou agora esclarecer, bem objetivamente, para as pessoas, para os ouvintes, o pastor Firmino, que aqui tanto vem agora Goiás, aqui no E Agora Goiás,
busca dúvidas. Primeira resposta que eu dou: quais pessoas ou qual pessoa pode iniciar uma ação penal? Ou o Ministério Público, que é o dono da ação penal, ou a autoridade policial judiciária, federal ou estadual. Com a inércia ou com a omissão do Ministério Público, um popular pode constituir um advogado para iniciar uma ação penal. Ninguém mais pode fazê-la se o Ministério Público estiver trabalhando, pastor Firmino. Se a autoridade policial já estiver investigando. Como o colega disse, com todo respeito, ele disse que ele ia pegar procurações dessas pessoas, iria começar uma investigação, e ele até fala ameaçadoramente, ele ameaça, que ele iria buscar as pessoas, que ele iria indiciar as pessoas. Não, ele não indicia ninguém. E eu invoco aqui, leio o artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal. Através de uma queixa-crime subsidiária em ocorrendo a inércia do direito de ação do Ministério Público, aí sim você pode constituir um advogado. Primeira resposta. Então, como ele disse que poder-se-ia representar as pessoas, anonimamente não procede. Só a autoridade policial ou o Ministério Público, a não ser que estes tenham inércia. Leio também para os colegas entenderem e folhear a Constituição Federal, o artigo 129. Quais são as funções do Ministério Público? Que depois que a Márcia Paulo falou, o colega até disse que oficiou nos órgãos. Beleza, oficiar ele pode, mas investigar não. Artigo 129 diz: funções do Ministério Público, já vou para o inciso 2, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, inclusive fiscalizar a autoridade policial. Inciso 7, exercer o controle externo da atividade policial. E parágrafo 1º, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede os terceiros nas mesmas hipóteses, segunda hipótese constitucional que eu já disse do artigo 5º, ou seja, com a inércia do Ministério Público você pode constituir um advogado, mas não anonimamente. E digo mais, essa competência é exclusiva. Ela não é, vamos dizer, ela não se confunde, ela não briga para ver quem tem essa competência. Ela é exclusiva do Ministério Público. Poderes de pareceres, supressões, o que é crime, o que não é crime. E o colega disse, e eu tenho que responder aos ouvintes, pastor Firmino, que ele ia juntar documentos, que ele ia bloquear, ia fazer isso, fazer aquilo, ele não faz nada. E eu vou chegar na resolução do provimento 188, que tem 3, 4 anos, que foi criado pela OAB. Talvez o colega nem tenha conhecimento, passo a ele a deixa. Ele pode sim abrir um inquérito civil, um inquérito policial defensivo, administrativo. Mas tem que ter a fiscalização da Polícia Civil, o acompanhamento. Que tudo que ele colher através desse provimento 188, qualquer advogado, eu tenho vários em andamento, pastor. Então ele tem a Constituição Federal, artigo que assim prescreve, tem uma resolução, não, tem uma jurisprudência de 1940 e pouco, logo após a Segunda Guerra, no STF, que eu não a trouxe, está anotado? Que ainda diz que no inquérito policial, se a autoridade policial estiver investigando o Ministério Público, não pode sequer constituir um advogado. Meu Deus. O colega talvez não teve essa cautela. Então esse provimento inovou. Esse provimento permite o colega a criar e iniciar inquéritos defensivos. Então eu quero explicar para vocês isso. Ainda tem mais. Já falei da hipótese constitucional do Ministério Público, da Polícia Civil, do provimento 188 da OAB, que tem 3, 4 anos que está em andamento. Ainda tem o juiz das garantias. Não foi instituído no Brasil. Novidade que a qualquer momento o STF vai determinar a instituição, a instalação dos juízes de garantia. E os juízes de garantia também é um juiz que o advogado vai ter o acesso, que vai instruir dúvidas como essas. Se é legal, se é ilegal, esse dinheiro é um dinheiro chamado de dinheiro quântico, é isso? Dinheiro quântico, é. Isso, é chamado de dinheiro quântico. O colega com o livre convencimento motivado dele, com a persuasão racional dele, ele pode estar instigando, induzindo pessoas ao erro. Ele pode, inclusive, estar instigando violência e pode responder. Pode responder. Eu indico isso a ele, que ele faça uma busca mais minuciosa. Porque ele tem esses expedientes aqui, além desses que eu já falei, tem mais uns 2 que eu vou concluir,
Mas o colega pode estar instigando a violência. Ele pode estar induzindo pessoas ao erro. As pessoas amanhã ou depois, se receber esses títulos, ele pode responder por denunciação caluniosa. Ainda mais se uma dessas pessoas ou várias abrir processo contra o colega e provar que existem os títulos que são seguros. Como ele próprio disse, Márcia Pova também nos disse, através das pesquisas dela, que vários órgãos do governo certificam, tarifam, que o documento existe, ou se o documento é falso, é um outro crime. Então o colega tem que ter essa cautela para ele não responder por denunciação caluniosa amanhã ou depois, para ele não responder também por instigação à violência. Pode ter colegas aí que pode querer ameaçar um gestor, perfeito? E além do juiz natural, outro expediente que está vindo para também ser utilizado, o juiz das garantias, tem o provimento e o juiz da garantia. O juiz das garantias ainda não tem. Então, para as pessoas poderem entender o seguinte, o colega disse muitas coisas, ele disse com uma persuasão bacana, mas a maioria das coisas que ele disse é tão somente do raciocínio lógico dele. Vou dar uns exemplos do que é crime. O que é crime? Elemento subjetivo do tipo penal. Talvez o que o pessoal está fazendo aqui, nessa busca de ganhos de valores, de letras, de câmbio no exterior, talvez as pessoas podem até responder amanhã ou depois, caso ocorra ação penal, que ele até cita ação penal aqui, que o elemento subjetivo do tipo penal não tem nada a ver com este que ele está apresentando nos vídeos. O elemento subjetivo do tipo penal é outro. Tanto é que lá não fala de organização criminosa, muito menos de associação criminosa. Chama a atenção dele, ele citou aqui uma ação penal, eu acho que eu não anotei aqui essa ação penal, e eu invoco aos colegas para que vejam isso. Então, a exposição de motivos do que é crime ou não é crime, não é ele que vai decidir. Não é eu, o advogado, não é ele. Então, esse livre convencimento motivado dele está levando as pessoas a ficar com animosidades. E ele pode amanhã ou depois responder por isso. E essa persuasão racional que ele apresenta nos deixa perplexos. Vamos supor outros exemplos para os colegas poderem entender. Amanhã ou depois ocorre a operação. Ocorre a operação, isso. Está tudo o que ele falou, ele vai responder ou não? Vai responder, vai? Com certeza que vai. Vai responder. Então, se ele não tem a segurança jurídica do que é prova, que é outro expediente que ele também não fala que vai buscar documento, buscar prova, tudo que ele tocar, pastor, tudo que ele mexer, toda pessoa que em tese é vítima e ele traga para constituir como sendo prova, ele vai quebrar a cadeia de custódia da prova, ele o advogado. Porque se ele não tiver a cautela, a perpicácia de abrir um inquérito policial defensivo, consoante provimento 188, ele quebra a cadeia de custódia de uma pretensa prova. Por quê? No seu pedido. É a lei que diz, artigo 158, letra A, B, C, D, E, F. Um popular, um não perito oficial do Estado que tocar numa prova, e ele não for perito, pode ser uma prova epistêmica, pode ser uma prova tarifada, pode ser uma prova consubstanciada em juízo. Ao momento que um particular toca nessa prova, ele quebra a cadeia de custódia. Peço ao colega para dar uma olhada nisso. Que tudo que ele está falando que quer fazer, que quer juntar para fazer prova, e ele diz ser prova, quem fala se é ou não é prova válida no mundo jurídico, eu falo para o colega, é o juiz. É o juiz. E o promotor que é o dono da ação penal, não é o advogado. Tem que ter a jurisdicionalização, que é só o poder estatal que te dá. Aqui eu tenho invoco também para o colega dar uma olhada no artigo 133 da Constituição. Lá diz que não existe judiciário sem o advogado, não existe Ministério Público sem o advogado, mas o advogado não tem jurisdição para atuar como se delegado fosse, como se promotor fosse, e como se juiz fosse para já condenar as pessoas que, em tese, estão buscando um lucro, um valor que até hoje ninguém disse. Ele até disse, o colega, Receita Federal vai oficiar, mas não oficiou. Ministério Público Federal, este sim. É Sebraban, me parece. E outras instituições. Então, este sim, tem poder de jurisdição ou jurisdicionalização para me investigar se tem ou se não tem crime, se é ou se não é verídico, e eu desafio o colega. Como a Márcia Pova desafiou, pastor Felipe. Você desafia ele? Eu desafio. Se ele me provar que o que eu estou dizendo é mentira, eu quero fazer um bate-papo com ele numa live. Me chame para fazer uma live. E aí, porque... corta aí.
E eu quero fazer parte dessa live, o Evora Goiás, inclusive, deixa aqui em pauta. Se o doutor Fábio realmente impor contra o doutor e quiser, eu vou fazer a live, ele tem direito realmente de dar a palavra dele. Inclusive, eu quero deixar aberto aqui ao doutor André, se o senhor quiser falar, mas sim, junto com o doutor, nós fazemos essa live. Fica aí que eu vou fazer uma pergunta. Eu vou voltar aqui que dezenas de pessoas sabem que eu ia te entrevistar e alguns gestores entrou em contato comigo e você entrou num assunto aí muito importante, doutor Ronaldo Davi, que provando as operações que são verdadeiras e os títulos serão pagos, essas pessoas que ele entrou na justiça contra as operações vão perder o direito. E agora? Vão perder o direito. Eu pergunto, quem vai ser o responsabilizado? Quem vai responsabilizar? Vai ser o doutor André, como que é o nome dele? Fábio André Malco? Porque o que o doutor está fazendo, eu não discordo. Talvez ele está usando a sua persuasão racional, o seu livre convencimento não motivado ou não fundamentado, para trazer o seu escritório repercussão, mídia. É verdade. Nada contra o senhor, doutor. Mas o senhor falar o que é prova ou não é prova, o senhor não tem essa autoridade. De acordo com a lei, não é eu dizendo. E eu disse artigos constitucionais. Eu te trago mais artigos aqui, que para você abrir um inquérito policial civil, federal ou estadual, você tem que ter amparo em lei. E tudo que o senhor está expondo e falando, o senhor não tem. O senhor vai expor novamente para os colegas, ameaçando algo que até as pessoas que compraram esse título ou que adquiriram esse título não sabem se é verdade ou não. Se o Brasil não está sabendo, se as autoridades do Ministério da Fazenda não estão sabendo, o senhor sabe. O senhor tem mais prática técnica do que essas pessoas e o senhor tem que analisar o que é cadeia de custódia da prova juridicamente válida no Brasil. Entrou em vigor tem 4, 5 anos, eu creio. E o senhor tem que ler letras A, B, C, D, E, F do artigo 158B. Lá o senhor vai entender. Tudo que o senhor está expondo, com todas as vendas, doutor, tudo que o senhor está expondo para essas pessoas, o senhor está anulando amanhã ou depois possíveis e pretensas provas juridicamente válidas e seguras. Não sou eu que digo, é a lei que determina. Então, se o senhor quiser fazer um debate, façamos. O senhor é a Márcia Polvo. Estou à disposição, porque falar de algo sem conhecer algo é muito sério. O senhor dizer que um documento é prova sem ter feito perícia científica ou perícia técnica nessa prova, com peritos oficiais conforme a lei determina, o senhor vai fazer perícia também? O senhor vai decidir? O senhor está parecendo um ministro. Nós temos no STF. O senhor está nos levando a crer e parecer muito com ele. O senhor acusa a pessoa e pessoas, o senhor determina o que é prova ou não é prova, o senhor escolhe o que vale ou o que não vale prova, e o senhor muda a lei para dizer que o senhor pode representar essas pessoas anonimamente. Eu quero voltar a estudar em Portugal. Local que eu estudo, cadeia de custódia, há mais de 8 anos, ou seja, antes de existir. Com todo carinho, com todo respeito ao doutor, com todo respeito, me parece que o senhor tem até escritório em Goiânia. Estou à disposição para fazermos, eu e o senhor, se possível com Márcia Polvo, um bate-papo, uma live. Então eu passo para essas pessoas que estão participando, que estão ouvindo, que tenham esse título, que não desesperem. Ninguém sabe dizer se tem validade, se não tem validade, se é seguro, se não é seguro, se existe ou não existe. Eu tenho invoco para fechar aqui, teoria da perda de uma chance ou da última chance. E se tiver validade? E se essas pessoas estiverem correndo um erro de título? O senhor já deu uma analisada? É isso que eu acho, pastor Firmino, que as pessoas têm que assistir e ver. Márcia Polvo já deu uma aula para o colega. E o colega continua fazendo ameaças veladas. Ele não é delegado, ele não é juiz, e ele não é promotor de justiça. Essas pessoas, sim, têm jurisdição ou jurisdicionalização para investigar e ver se é verdade ou não é verdade. E cuidado com o doutor, eu digo ao doutor, para não responder por denunciação caluniosa amanhã ou depois, e parar de fazer instigamento à violência. Eu creio ter ajudado, pastor. Muito bem. Então teve aí, então, tá aí a nossa entrevista fantástica, baseada na lei, na ética, com um dos melhores advogados criminalistas de Goiás, que já fez mais de 360 júris, conceituadíssimo, doutor Ronaldo Davi Guimarães, tem um escritório aqui, todo o escritório dele, uma pessoa que é realmente muito amada e fala com segurança baseada na lei, e ele deixou em pauta isso. Se o doutor Fábio André quiser ter uma conversa, ele faz a live, e estaremos à disposição aqui hoje agora Goiás,
nós só queremos esclarecer a verdade, porque tem muita gente oprimida, triste, abatida por esses vídeos, por esses áudios. Doutor, muito obrigado, agradecemos a você pela essa disposição, deixar a cliente aí esperando tal, para nos atender. Muito obrigado, fica as suas considerações. Eu agradeço ao senhor pela oportunidade. Não estou aqui falando do meu livro Convencimento Motivado, e muito menos usando a minha persuasão racional. Estou falando de lei. O que a lei determina é isso que eu disse. Pode amanhã ou depois ter ocorrido um crime aí? Pode. Mas se não tiver ocorrido nenhum crime? Então a lei vai decidir através dos meandros técnicos, processuais, forenses. Estou à disposição. Obrigado. Muito bem. Deus em primeiro lugar e você no nosso coração.